Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta, parte 2 agora, tá bom? Esse vídeo eu também vou colocar na descrição, que pode ser interessante pra galera do 8º ano também, tá? Que a gente vai trabalhar sobre sujeito lá. Vou gravar o vídeo pra vocês sobre sujeito, os tipos de sujeito. E se você quiser pegar a basezinha aí de como relembrar aí como determinar o sujeito, fique à vontade, beleza? Mas continua do conteúdo da apostila do módulo 1, capítulo 3, dos meus queridos alunos do 7º ano. Sigamos então com o bonde. Sujeito. O que é sujeito? Gente, sujeito será chamada, essa função será dada àquele termo ou termos que dentro da oração são os termos a quem o verbo dá uma informação. É o indivíduo que está dentro da oração que pratica ou sofre ação. Ou ainda a quem é atribuído um estado ou uma característica. Ou seja, eu tenho uma oração, então eu tenho um verbo, e aí esse verbo ele indica que alguém praticou ou que alguém sofreu uma ação. Alguém quebrou a cadeira. Quem quebrou a cadeira, esse será o meu sujeito. Ou que algo foi quebrado. Por exemplo, a cadeira foi quebrada. O que foi quebrado, que sofreu a ação, isso será o meu sujeito. Ainda também é sujeito, como falou aí, aquele indivíduo a quem é atribuído um estado. Por exemplo, quando você diz que alguém está doente, alguém está cansado, alguém está triste, esse alguém é o sujeito, porque você está atribuindo um estado de cansaço, de tristeza, de doença a alguém. Então, esse sujeito a quem é atribuído um estado, esse indivíduo a quem é atribuído um estado é o meu sujeito da oração. Beleza? Além disso, também a quem você dá uma característica, atribui uma característica, tá? Se você diz que alguém é bonito, como por exemplo, você deve dizer sempre que eu sou bonito. Então, quando você diz que alguém é bonito, que alguém é feliz, que alguém é chato, que alguém é legal, esse alguém é o seu sujeito. Tá bom? Beleza? Então, olha o exemplo aí. Água faz bem à saúde. Quem faz bem à saúde quer dizer... o verbo está aí fazer, o verbo fazer, ele está indicando que alguém pratica essa ação de fazer. Quem que pratica essa ação de fazer? Água. Então, água é o meu sujeito. Beleza? Sigamos com o bonde. Simbora. Como identificar o sujeito de uma frase? Como identificar o sujeito de uma oração? Suspense, achou que eu tivesse sumido, né? Tô aqui. Vamos lá para o primeiro exemplo. A menina estava triste. Primeira coisa, professor, quais os procedimentos que eu devo adotar para sempre achar o meu sujeito tranquilinho? Cara, primeira coisa, siga essa dica minha. Você sempre, always, vai procurar o verbo. Localize o verbo dentro. Se é uma oração, tem verbo. Localize esse verbo. E a partir desse verbo, você vai fazer o seguinte, ó. A menina estava doente. Quem é o verbo aí? Estava. Boa, garoto. Você vai pegar esse verbo e perguntar para ele. Quem? Sempre você vai perguntar. Quem estava triste? Aquilo que sobrar é o seu sujeito. A resposta que for dada na oração é o seu sujeito. No caso aí, a menina. Olha só. Quem estava triste? A menina. É o meu sujeito. Pronto. Filezito de borboleta. Seguindo, próximo exemplo. O computador foi para o concerto. O computador foi para o concerto. Localiza o verbo. Primeira coisa que eu faço. Não é isso, Márcio? Claro! Localize o verbo. Se você tentar localizar sujeito de cara logo batendo o olho, agora no começo, vai se ferrar. Vai errar. Vai dizer, não vai achar sujeito, vai dizer quem é o sujeito errado. Localize o verbo primeiro. Quem foi para o concerto? Olha aqui o verbinho foi. Vamos lá, localizar o verbo foi. E pergunta para ele. Quem foi? Quem foi para o concerto? O computador. Beleza. Aí está o seu sujeito. Aí está o sujeito da sua oração. Certo?
O computador é o que respondeu a sua pergunta de quem foi para o concerto. Show de bola até aí? Vamos junto. Bora aí, bora aí, bora aí. Próxima situação. Núcleo do sujeito. Tem isso, professor? Tem, claro. Para gramática, toda estrutura tem um núcleo. E ela chama de núcleo a parte, o termo ou os termos, aquilo que for a parte mais importante dentro de cada estrutura. E o sujeito, como é uma estrutura, ele vai dizer que tem núcleo também. E vai dizer que núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. E quem é? Como assim a parte mais importante? Dizer que é a parte mais importante é muito subjetivo, é muito pessoal, muito complexo. O que é importante para mim pode não ser para você. Você pode achar outra coisa importante. Então vamos dizer o seguinte, que o núcleo do sujeito é aquele termo ou os termos que estão de fato envolvidos com o verbo, com a informação dada pelo verbo, tá? Vamos lá para a gente saber como localiza. Para localizar o núcleo do sujeito, a primeira coisa que eu tenho que localizar é o sujeito. E para localizar o sujeito, o que você tem que fazer primeiro? Qual é o primeiro passo, pelo amor de Deus, para quem você parte para cima na oração para localizar o sujeito? Você já sabe. Responde, por favor, que eu estou ouvindo. Ah, graças a Deus, acertou. É o verbo. Então vamos lá? Olha o primeiro exemplo aí. A nossa bela natureza pede socorro aos homens. Localizando o verbo. Opa, achei. Pede. Quem pede? Pergunto para esse verbo. Quem pede? Quem? Nossa, difícil escrever assim, hein, gente? Desculpa. Quem pede socorro aos homens? A nossa bela natureza. Gente, olha só. Vocês têm mania de responder assim, ó. Quem é que pede socorro? Natureza. A natureza. A natureza que pede socorro. Não. Não é qualquer natureza. É a natureza do cara lá? É a natureza feia daquele outro mundo lá? Não. É a nossa bela natureza. Responda ao sujeito com todas as informações que foram dadas sobre ele, hein? Quem pede socorro? A nossa bela natureza. Não é qualquer natureza e não é a naturezinha, não. E não é dos outros, não. É a nossa e é bela natureza, tá? Então o sujeito é a nossa bela natureza. Beleza, achei o sujeito. E agora, professor? Agora você vai fazer o seguinte, você vai ver qual é a palavra mais importante. Ou seja, qual a palavra que de fato está envolvida com a informação dada pelo verbo. Vamos ver? Quem é que de fato pede socorro? É o nossa? É o a? É o nossa? É o bela? Ou é a natureza? Hã? Quem é que de fato pede socorro? Não é a palavra a, não é a palavra nossa, não é a palavra bela. Quem pede é natureza. Então, natureza é o nosso núcleo. Pode marcar aí como núcleo do sujeito. Filé? Já sabe como identificar o núcleo agora, hein? Vamos seguir. Predicado. O que é predicado? Ai, meu Deus do céu, professor, tem isso ainda? Claro. Lembra lá no começo que a gente falou? Ó, as duas, tá aqui, ó. Os dois principais termos de uma oração. Sujeito e predicado, tá? Então, vamos lá. O predicado é toda informação referente ao sujeito. Toda informação que eu tiver na oração, tô lá, na frase lá, analisando. Toda informação que tiver referente ao sujeito é o predicado. Ai, meu Deus, vou ter que estar analisando isso, meu Deus, vou ter que ver que informação se refere ao sujeito. Não, faz isso não. Segredo aqui só para mim e para você, hein? Tudo aquilo que sobrar da oração e que não pertencer ao sujeito, sabe o que ele é? Isso mesmo, acertou. É o predicado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a oração, analisar. Primeira coisa, para você começar a análise, você parte para cima de quem? Não vou nem falar. Isso aí. Fala outra coisa diferente para você ver. Parte para cima do verbo, é claro. Partiu para cima do verbo e perguntou. Quem? Por exemplo, aí, água faz bem à saúde. Quem faz? Água. Achei o meu sujeito. Beleza. E o predicado, professor? Vou ter que analisar agora quem está se referindo. Olha aqui, filho. Tirou o sujeito que é água, o restante todinho é o seu predicado. Mas olha só, quando eu falo restante, é todo o restante, hein? Não vem com mania de deixar coisa para trás, ou principalmente você me mata quando você deixa o verbo de fora. Filho, se você está dizendo que água é o sujeito, então tudo é o predicado. Se você deixar o faz, por exemplo, que é o verbo, e fora do predicado, você está dizendo que ele pertence ao sujeito. Porque aquilo que não é sujeito é predicado. Basicamente, você tem que entender isso. Tá bom? Então, ó, não deixa o verbo de fora do predicado não, hein?
aquilo e nem outra palavra que não fizer parte do sujeito, ela tem que fazer parte do predicado. Beleza? Finalizado aí, galera? Tudo tranquilo até então? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês, eu quero desejar muito estudo para vocês, muita dedicação, daí que eu tô me dedicando aí para que a gente consiga juntos o melhor resultado, tá bom? Valeu, meus amores, fiquem com Deus, e olha só, antes de eu dar tchau e dizer até a próxima, eu quero deixar para você o recadinho seguinte: façam as atividades da apostila, capítulo 3, módulo 1, da página 70 até a página 79, 70 a 79, tá? Tanto de interpretação de texto, quanto o conteúdo gramatical que está aí, que a gente acabou de revisar, tanto no vídeo da parte 1, vídeo anterior, como esse, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, beijo, tchau, obrigado!